Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a psicóloga Mary Castro. Faz um tempinho que a gente não faz vídeo aqui no canal, né? Mas estou de volta. E hoje eu vim falar para vocês algo que muitas pessoas têm me perguntado, né? Qual que é a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? Quando eu devo procurar um profissional ou outro, enfim. Aí hoje eu vim falar um pouquinho dessa diferença entre um profissional e outro, tá certo? Bom, vamos começar pela formação. Então, a primeira diferença que existe entre o psicólogo e o psiquiatra é a área de formação, né? O psicólogo, ele é formado em psicologia, então nós fazemos 4 anos de psicologia e somos bacharéis em psicologia, tá? E temos mais 1 ano de especialização para ser psicólogo clínico. Então, são 5 anos de formação que nós precisamos e depois dessa formação, né, onde nós nos formamos psicólogo clínico, tem mais as especializações, pós-graduação, enfim, aí cada um segue a abordagem, né, que desejar, segue o caminho que desejar aí na psicologia, tá? O psiquiatra, ele é um médico, então ele tem que fazer primeiro os 6 anos de medicina, né? E para ter uma especialização, seja em psiquiatria, em ginecologia, ortopedia, ele precisa de mais 2 anos de residência. Então, num total, ele tem que fazer 8 anos de faculdade, tá? E depois, obviamente, né, o profissional da área da saúde, tanto nós, como o médico, como o fisioterapeuta, como tantos outros profissionais da área de saúde, a gente nunca para de estudar. A gente tem que estar sempre se atualizando, tá? Mas o básico, realmente, da nossa formação é essa. O psicólogo tem que fazer a psicologia e mais algumas especializações, e o médico tem que fazer a medicina e mais algumas especializações também, tá? A área de atuação, né? O psicólogo, ele pode atuar tanto em clínica, quanto hospital, como em ONGs, enfim. A gente tem uma gama bem interessante aí para poder trabalhar. O médico também, clínicas, hospitais, né? Centros médicos, enfim. Ele tem essa especialização também, tá? O psicólogo tem um pouquinho de diferença na questão de nós podemos atuar na parte de social, na parte de empresas, né? Então é o psicólogo organizacional, na parte jurídica, sendo psicólogo jurídico, tá? E o médico, ele também pode fazer as suas especializações e atuar em outras áreas, mas especificamente ele trabalha em clínicas, hospitais, consultórios, enfim, essa é a parte que nós temos tanto de diferença como de igualdade aí, tá? Uma coisa importantíssima que as pessoas confundem muito e perguntam muito: psicólogo pode medicar? Não. O único profissional que pode passar medicação para alguém é o médico. Só ele pode fazer essa indicação de medicamentos, tá? Então, assim, muitas pessoas entram em contato comigo falando: eu gostaria de agendar uma consulta, uma sessão com você, porque eu acho que eu preciso tomar alguma medicação, enfim, e aí eu gostaria de passar com você. Errado. Não faço medicação, não posso indicar nada. Para isso precisaria ser o psiquiatra, tá? Ou um neurologista, enfim. Mas o psicólogo não pode, tá? Somente o psiquiatra mesmo, só o médico pode fazer essa indicação de medicamentos. Nós psicólogos temos o conhecimento, sim, dessas medicações, porque nós precisamos entender como que esse medicamento atua no organismo do nosso paciente, né? E aí fazemos a nossa parte psicológica, né? De desenvolvimento do comportamento, desenvolvimento aí da parte de comprometimento psicológico, tá? Então a gente tem esse conhecimento, sim, mas não para indicação, não faz parte da nossa alçada, tá certo? Também tem a parte de testes, e aí é o contrário, os médicos não podem aplicar nenhum teste psicológico no paciente, somente os psicólogos, é uma ferramenta exclusiva dos psicólogos, os testes psicológicos, tá? De avaliação de personalidade, e nessas avaliações aparecem sim os transtornos e as doenças mentais, tá certo? Mas em relação à medicação,
somente o médico pode fazer isso, tá certo? Eu sei que tem alguns colegas, né, alguns profissionais da área de psicologia que trabalham com algumas coisas alternativas, que são florais, óleos essenciais, mas isso é por conta e risco deste profissional, tá? O nosso conselho de classe, que é o Conselho Regional de Psicologia e o Conselho Federal de Psicologia, eles não autorizam esse tipo de prática, tá? Não é reconhecida esse tipo de prática. Então fica por conta e risco do profissional que vai atuar com isso. Mas é interessante que você avalie se realmente vale a pena, tá certo? O tratamento, né? Como que é feito o tratamento? O psicólogo, ele atua com sessões. Algumas pessoas chamam de consulta, outros chamam de sessões. Então, são geralmente 50 minutos a 1 hora de sessão, 2 vezes por semana, tem que ser avaliado cada caso, né? E não tem um tempo estipulado para esse tratamento. Ele pode variar, tanto de 9 meses, 1 ano, que seria uma terapia breve, ou durante anos, vai depender do paciente, é de acordo com a resposta do paciente que a gente trabalha, tá? Com o médico, com o psiquiatra, ele geralmente tem um tempo, olha, geralmente você toma durante tanto tempo essa medicação para que você possa se estabilizar, para que você possa ter uma qualidade de vida novamente, tá? Geralmente o médico não fala a princípio também de quanto tempo o paciente vai utilizar aquele medicamento, mas ele tem uma base ali na cabeça dele, até pela experiência que ele tem, né, do tratamento, então ele consegue avaliar sim, mas também não tem um prazo determinado, tá certo? Então, o tratamento é feito dessa forma. O tratamento do médico, geralmente a pessoa passa 1 vez por mês, ou 1 vez a cada 2 meses, 3 meses, para uma reavaliação, porque o medicamento tem um tempo para fazer efeito no organismo do paciente, né? Então, diferentemente de nós psicólogos, que fazemos a terapia semanal, ele faz geralmente mensal, trimestral, essa avaliação. Tá? Então também tem essa diferença aí no tratamento, tá certo? O que o psicólogo trata e o que o psiquiatra trata? Nós tratamos os transtornos psicológicos, né? A desordem comportamental que o paciente tem. O que o psiquiatra trata? Ele trata os transtornos e as doenças mentais. E de que forma que o comportamento interfere na vida da pessoa, socialmente, interfere na qualidade de vida da pessoa e no organismo da pessoa. O que esses transtornos, essas doenças mentais, elas fazem de diferente na vida da pessoa. Então o médico ele procura fazer o quê? Estabilizar o paciente, fazer com que o paciente volte a ter uma conduta chamada de normal, né? Para que ele possa assim seguir aí a sua vida. Mas o que nós temos de semelhante? O trabalho do psicólogo e do psiquiatra, ele tem que ser em conjunto, tá? Não adianta você só estabilizar o paciente e ele não tratar aquilo que o incomoda. Ou seja, os sentimentos, as emoções, o que causou aquele comportamento, tá, no paciente. Então é um trabalho em conjunto que nós fazemos. Tem as suas diferenciações, mas é um trabalho em conjunto, porque se você só medicar o paciente, ele não vai tratar a raiz do problema. Tá? E muitas vezes, se eu tratar somente a parte psicológica, esse paciente ele está desestabilizado organicamente, então ele também não consegue ter um equilíbrio, ele não consegue evoluir no tratamento dele, tá certo? Então, tem alguns pacientes que precisam somente da parte medicamentosa, somente do médico, outros somente com a terapia funcionam, mas hoje, a grande maioria precisa dos dois, tá? Essa interface aí entre psicólogo e psiquiatra, a junção dos dois tratamentos para que o paciente possa voltar a ter uma qualidade de vida, possa voltar a ter o bem-estar, né, que a gente tanto precisa, tá certo? Bom, de forma geral, o que eu tenho para passar para vocês, né, em relação à diferença dos dois profissionais, seria isso, tá certo? Para não estender muito esse vídeo, eu vou fazer um próximo vídeo, um outro vídeo, falando de quando a gente deve procurar um psicólogo e quando eu devo procurar um psiquiatra, tá? Tem diferenciações aí, por isso que eu digo que tem a diferença em que às vezes o paciente precisa só do psiquiatra e só do psicólogo,
ou do trabalho em conjunto desses dois profissionais, tá certo? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre quando procurar um dos dois profissionais ou os dois profissionais, tá certo? Bom, agradeço, né, por vocês terem assistido, pedir para vocês me seguirem aqui no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? O meu canal é o Psicomunicando, e se vocês quiserem me seguir nessas redes sociais, é Psicóloga Mary Castro, tá certo? Não esquece de deixar o seu joinha, de deixar comentário, se você gostou, se não gostou, se quer que eu fale sobre um outro tema, tá certo? E se inscreve no canal para receber os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau, até o próximo.